Há muitas visões sobre a pessoa de Cristo e quem Cristo é. É claro que o nosso esforço tem que ser aquilo que as Escrituras apresentam. Desses 10 falsos cristos pregados pela cultura, eu destaco 5 deles aqui. Jesus guerreiro, Jesus treinador, está na moda isso, coach. Jesus político, o Jesus terapêutico, o Jesus paz e amor. Para cada um deles daria para conversar um pouco. Há outros Jesuses nas prateleiras das religiões, como Jesus, o mestre humano. Ele foi um grande mestre, mas humano apenas. Jesus, o libertador social. Isso é muito forte aqui na nossa América Latina. Jesus, filósofo. Jesus, ele é um exemplo ético, um exemplo de amor. Mas não muito mais do que isso. E muito comum também, Jesus mártir. Nesses dias que se aproxima da Páscoa, é muito comum ver nas mídias, no cinema também, já tem um filme ligado a Jesus. Então, nesses dias é muito comum Jesus ser assunto. E quase sempre Jesus é colocado como um mártir. Alguém que morreu por uma causa. E muitos de nós, mesmo evangélicos, às vezes caímos nesse erro. Por muito tempo, eu cantei uma música com esse título, Jesus virá. É um hino antigo, muito bonito inclusive. Uma das estrofes diz, Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Correto? Ele virá e aguardamos sua volta. Uma segunda estrofe diz, foi tentado e não pecou jamais, sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o meu Salvador. Nada de errado, podemos até cantar hoje mesmo. Porém, no meio de tudo isso tem a frase, veio ao mundo para ser mártir da paz. Eu acho que alguns de vocês já cantaram também, não já? Então, é um erro olhar para Jesus como mártir. Até porque a definição de mártir é essa. Pessoa que sofreu torturas, ou mesmo morte, por não renunciar a qualquer outra crença religiosa ou política. Isso é um mártir. Então existe uma quantidade infinita de mártires. Pessoas que foram perseguidas, presas e até mortas. Aí você começa a pensar, Jesus se encaixa, a morte de Jesus se encaixa nessa definição? Essa é a mensagem da Páscoa? João Batista, Estevão e Tiago, eles têm algo em comum. São personagens do Novo Testamento, crentes em Jesus, e eles são os primeiros mártires da era cristã. João Batista, antes da cruz, Estevão e Tiago, pós a cruz, mas na época de Jesus. Eles têm em comum que eles morreram por causa da fé. Eles morreram por sua crença. Junto com esses 3 irmãos do passado, podemos colocar o apóstolo Paulo, talvez até mesmo os 12 apóstolos. Segundo a tradição cristã, os 12 foram martirizados. E tantos outros na história, podemos colocar junto com eles, Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia, Justino, Blandina, Perpétua, e uma infinidade de irmãos que já morreram por Cristo. É assustador, mas o cálculo que se tem é que
mais de 160 mil cristãos morreram como mártires todos os anos no século XX. Isso dá milhões. Os historiadores dizem que o século XX, que terminou há pouco tempo, foi o mais terrível e sangrento de toda a história para o cristianismo. E sabemos que ainda hoje, em pelo menos 50 países, não há plena liberdade religiosa. São mártires. São irmãos e irmãs que morreram, nesse caso, por Cristo. Há mártires políticos também. Mahatma Gandhi, Martin Luther King. Aqui no Brasil falam que Tiradentes foi um mártir. Chico Mendes foi um mártir. E mais recentemente, com o assassinato de Marielle, a vereadora carioca, já estão olhando para ela como uma mártir política das causas sociais. Mas em essência, ser mártir é isso. Seja por uma causa política ou religiosa, mas é você ter convicção ao ponto de morrer por aquilo. E aí podemos pensar um pouco mais. A mensagem da Páscoa é que Jesus foi mártir? Jesus é incomparável. Nós temos milhões de pessoas que em 2000 anos de história, que foram mártires cristãos, e morreram por Jesus Cristo, e ainda hoje, nesse exato momento, em algum lugar, tem alguém morrendo por Cristo. Não tenho o privilégio de viver no Brasil, apesar de você achar que o país é ruim e não é fácil, mas temos liberdade plena, como esse culto público, e aberto, no microfone. Mas mártires são milhões, mas a morte de Cristo é singular, incomparável. Eu dou aqui 3 grandes motivos. Primeiro, porque Jesus Cristo é Deus encarnado, o Filho eterno. Há milhões de mártires, mas nenhuma dessas mortes se compara a de Cristo. Primeiro, por quem Cristo é, Deus entre nós. O Filho de Deus encarnado, Deus eterno. E também porque a morte do Filho de Deus é propiciatória, vicária e redentora. Poderíamos falar disso. Cada tema desse pode ser uma pregação. A morte de Cristo não é um simples morrer. Ele foi parte, sim, a sua morte foi parte de um complô, de uma artimanha injusta, porém a morte de Cristo é singular. É vicária porque é no meu lugar e no seu lugar. É propiciatória porque é para satisfazer a justiça de Deus, para desviar a ira de Deus. E ela é redentora, porque ela nos resgata das trevas e do inferno. Milhões morrem como mártires, mas a morte de Cristo é singular também porque mártires são vítimas. Jesus Cristo foi protagonista de sua própria morte. É isso que os evangelhos nos mostram. Deste modo, Jesus não foi uma vítima trágica. Ele não veio ao mundo para ser mártir da paz. É isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que aquela sexta-feira, a sexta-feira da paixão, que daqui a uns dias vamos comemorar, e é a data mais importante para a fé cristã, é a Páscoa. Mais do que o Natal. O Natal, na verdade, existe por causa da Páscoa. A manjedoura existe por causa do Calvário. A Páscoa é o motivo do Natal. E naquela sexta-feira, sexta-feira da paixão, entrou na história como sexta-feira santa. Porque quem estava morrendo naquela cruz era o Santo de Deus. Milhares já foram crucificados ao longo da história, durante o Império Romano em especial. A morte de cruz era terrível, era uma pena capital que o Império Romano aplicava. E o Império Romano crucificou milhares
de criminosos e desafetos. Por exemplo, logo na época do nascimento de Jesus, 1 ou 2 anos antes do nascimento de Jesus, numa cidade perto de Nazaré, chamada Séforis, ali houve uma rebelião judaica, já que os judeus estavam debaixo do jugo do Império Romano. E nessa rebelião, muitos judeus mataram alguns soldados romanos. Roma ficou furiosa, e mandou 20.000 soldados para essa cidade. E eles fizeram com que aqueles judeus que se rebelaram fossem duramente castigados. E eles crucificaram, num único dia, 2.000 judeus. Uma morte de cruz já era assustadora, porque foi uma morte planejada para sofrimento. Então milhares de pessoas chegaram a ser crucificadas. Mas naquela sexta-feira, no ano 33, foi diferente. O próprio texto nos mostra que durante a crucificação de Jesus Cristo, houve trevas sobre a face da terra. Não posso imaginar essa cena, trevas descendo sobre a terra. Diz as Escrituras nos Evangelhos que essas trevas foi de meio-dia às 3 da tarde, no horário que o sol é mais forte. Algo diferente todos estavam percebendo que estava acontecendo naquela sexta-feira. Diz também os Evangelhos que a terra tremeu, houve um terremoto. Diz também que com esse terremoto rochas partiram. E ainda mais, os sepulcros abriram e mortos ressuscitaram. Foi por isso que o centurião romano, que provavelmente já tinha visto muitas crucificações, mas naquele momento ele disse: este homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Essa é a sexta-feira. Essa morte é singular. Essa morte é de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deste modo, há muitos mártires, milhões, mas a sexta-feira santa é diferente. Quando olhamos para o cenário que está envolvido a sexta-feira santa, todos os detalhes que estão registrados nos evangelhos para mostrar como aconteceu, e na verdade a Bíblia toda. A sexta-feira santa não é um acaso, não é uma tragédia. Não foi a vitória de homens maus contra um homem justo. A sexta-feira santa foi planejada por Deus. A sexta-feira santa nos ensina que através da história da cruz de Cristo, Deus é Senhor das circunstâncias. Deus é o Senhor dos detalhes da história. A história está em suas mãos. Que Deus usa até homens ímpios para os seus planos eternos. Que Deus usa até mesmo os demônios e o próprio Satanás para a sua glória. A sexta-feira santa é ao mesmo tempo terrível, mas ao mesmo tempo gloriosa. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, que Deus faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. É a soberania de Deus na morte de cruz. Por isso Jesus não é uma vítima trágica, apesar de ter sido uma injustiça. Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Quando diz o apóstolo Paulo que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho, a ideia lá é que na hora exata, no momento certo da história humana, Deus então decidiu enviar o seu Filho. Não foi um dia qualquer, não foi um momento qualquer. Deus preparou a história para enviar o seu Filho. Tudo foi, nos mínimos detalhes, arquitetado e planejado pelo Deus Trino. Aqui rapidamente, não vamos ler todos esses versículos, mas eu vou fazer rápidos comentários, você pode ler depois. Seria ótimo se pudéssemos ler. Por exemplo, no nascimento de Jesus. Quando lemos a história do nascimento de Jesus, a sua encarnação e o seu nascimento,
Você conhece a história. E você sabe a história dos magos que vão visitar o Jesus que nasceu. E eles passam e têm um encontro com Herodes. Herodes é rei. E eles perguntam para o rei: onde nascerá o rei? Como assim? Eu sou o rei? Herodes deve ter pensado. Não, nós vimos a estrela. Está para nascer o rei. E Herodes, que era uma raposa, como diz o texto, ele disse: vá visitar o rei. E quando vocês encontrarem o rei, vocês me avisam onde ele está, que eu quero adorá-lo. A tentativa de desviar Jesus da cruz é visto também na história dos evangelhos. E os magos foram, por advertência divina, alertados a não voltarem para Herodes. E eles então não avisaram Herodes onde nasceu o rei. E Herodes ficou furioso. E Herodes monta um exército e manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, em toda Belém e região. Não sabemos, mas milhares provavelmente de crianças foram mortas. E um exército de Herodes não conseguiu matar Jesus. É a soberania de Deus. Um exército não conseguiu alcançar um casal com um filho recém-nascido, porque a mão de Deus estava envolvida na história desse Jesus de Nazaré. Ele é mais do que um homem. Um exército não conseguiu tirar a vida de um bebê, porque Jesus veio a este mundo com um propósito, e ele não vai morrer antes do tempo. Sua vida. Jesus chega à fase adulta e começa o seu ministério, que durou cerca de 3 anos. Jesus prega para multidões, Jesus cura, faz milagres. Isso chamou a atenção das autoridades judaicas. Jesus começou a interpretar a lei corretamente. Jesus começou a, de fato, incomodar as autoridades judaicas. E aqui em Mateus 12:14 diz que, a partir de um certo momento, os fariseus começaram a planejar a morte de Jesus. Temos que matar esse homem. Ele está arrastando multidões. Ele não valoriza tanto o templo, não valoriza tanto o sábado, porque Jesus fazia a interpretação certa do sábado. E eles começaram então a querer matar Jesus. E aqui tem um pouco de inveja também de Jesus, já que ele arrastava multidões. E eles estão planejando a morte de Cristo. E o que é impressionante nos evangelhos é que você encontra, especialmente no evangelho de João, várias vezes a expressão, Jesus dizendo: não é chegada a minha hora. Os versículos, quando várias vezes pediam para Jesus fazer algum milagre, e ele respondia: não é chegada a minha hora. E depois alguns outros versículos começam a mostrar que eles queriam matar Jesus, às vezes apedrejado, queriam prender Jesus, isso os líderes judaicos. E o texto mostra claramente, não conseguiam. Sabe por quê? Não é chegada a minha hora. Percebe que Jesus está controlando as circunstâncias. Não é chegada a minha hora. E assim foi por 3 anos. Chega um momento que agora o vocabulário muda. O próprio Jesus diz: chegou a minha hora. É quando ele chama os discípulos e fala: vamos para Jerusalém. Eu vou ser entregue nas mãos desses homens. Eu serei preso. Eu serei morto. Aí é que Pedro tem aquela reação: o Senhor não vai fazer isso de jeito nenhum. E Jesus o repreende duramente. Chegou a hora disso. Chegou a hora de eu me entregar. E de fato Jesus vai a Jerusalém e todos os desfechos acontecem. Sua vida, a sua traição. Jesus escolhe 12 discípulos. Um deles
ama o dinheiro e é justo o tesoureiro da turma. E esse está claro o texto, o diabo vai entrar em seu coração. E ele vai trair Jesus por moedas de prata. Muitos anos atrás, quando era recém-convertido, um pai de um amigo meu, muito querido, presbítero, me ajudou muito na minha recém-fé. E um dia, como ninguém é perfeito, um dia ele falou assim: Marcos, estávamos falando sobre erros que cometemos. Ele falou assim: até Jesus errou, Marcos, quando escolheu Judas. Apesar de eu admirar aquele homem, ele era um bom pregador, inclusive. Ele era um presbítero. Mas nisso ele errou feio. Jesus escolheu Judas exatamente para isso. Sim, é um homem que vai ser usado pelo diabo. Mas era para que se cumprisse as Escrituras. Na ceia da Páscoa, Jesus então faz uma pausa. E diz: um de vocês vai me trair. E o primeiro a dizer: será que sou eu, Senhor? Não sou eu não, foi Judas. E Jesus disse: é você mesmo. Nada pega Jesus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Deus é o protagonista da sua história e da nossa história também. As circunstâncias estão nas mãos daquele que controla, daquele que, como Jó disse, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus dá errado. Judas foi escolhido para esse fim. É a responsabilidade humana, mas também a soberania divina. Sua prisão. Depois da ceia da Páscoa, eles vão para o jardim do Getsêmani. Jesus vai ter um tempo de oração, uma noite terrível, que diz que Jesus orou e suou como gotas de sangue, porque viria a cruz logo em seguida. E ali chega Judas, e diz o texto, junto com Judas estava uma multidão com armas e líderes judaicos para prender Jesus. Aí um homem quer defender Deus eterno, foi Pedro. Eu vou defender Deus. Ele tentou defender Jesus e tirou uma espada e deu um golpe que arrancou a orelha de um desses soldados. Eu sempre fiquei pensando, né? Esse Pedro era bom na espada, hein? Como é que ele conseguiu tirar a orelha de um homem? Eu acho que não. Eu acho que ele queria acertar a cabeça. E o homem desviou e pegou a orelha. Porque Pedro era assim, colérico. Mas Jesus diz: Pedro, abaixa a espada, curou o homem. E Deus, o Filho de Deus disse: se eu quiser, eu peço ao Pai, e Ele me envia agora 12 legiões de anjos. Uma legião, é um linguajar militar, uma legião de soldado romano era de 6.000 soldados. 12 legiões de anjos, vai dar bastante. Isso quando a gente lê na Bíblia que às vezes um anjo derrotou um exército inteiro no Antigo Testamento. Um anjo. Jesus está dizendo: Pedro, você ainda não entendeu. Eu estou controlando esse momento. Você não precisa defender o Filho de Deus, Pedro. Eu vim para esse momento. E Jesus então é levado. Seu julgamento é interessantíssimo. Quando Jesus já foi preso, amarrado, levado perante Pilatos. Pilatos é uma autoridade romana. E Pilatos percebe que Jesus não tem culpa para ser crucificado. Você já sabe que na época da Páscoa, os romanos tinham um hábito, bem num dia sagrado para os judeus. Porque a Páscoa é uma festa judaica sagrada para os judeus, até hoje. E bem no dia da Páscoa, os judeus crucificavam criminosos. Talvez para mostrar, nós é que mandamos aqui. No dia de sua festa, nós vamos matar pessoas. Mas eles soltavam um também. E Pilatos quer soltar Jesus.
e crucificar Barrabás. Mas a multidão pede Jesus. E Pilatos chama Jesus para conversar. Só que não há muito diálogo. Pilatos conversa com Jesus, Jesus não responde nada. E Pilatos diz assim: você não diz nada? Eu tenho autoridade para te libertar ou para te crucificar. Sua vida está em minhas mãos. Aí Jesus responde: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não fosse dado. Pilatos, você está aqui porque Deus, o Pai, o colocou aqui. Nesse momento da história, você se tornou um governador. E bem nesse momento da história, você está me julgando. E bem nesse momento da história, você vai ser covarde, vai me entregar à morte. Porque Deus o colocou aqui. Deus não usa só homens que creem em Jesus. Deus usa quem Ele quer. Um ímpio pode ser um servo do Deus Altíssimo. Certamente Pilatos não entendeu muito. Tudo isso mostra que Jesus veio para aquele momento. Agora eu convido você a abrir comigo o texto de Atos. Abra comigo Atos, capítulo 2. Jesus foi crucificado. Jesus foi para aquela cruz terrível. Depois Jesus ressurge dos mortos. Ele volta ao céu. E aquele Pedro que quis defender Jesus da cruz, agora eu acho que ele se converte de fato. E depois de Pentecostes, em Atos 2, a primeira pregação, depois de Atos 2, depois do derramar do Espírito Santo, é justo de Pedro. Pedro é um vacilante, ele negou Jesus. Pedro não queria que Jesus fosse para a cruz, mas agora Pedro, ele se torna um pregador de muita coragem e força no livro de Atos, após a ressurreição de Jesus. E na sua pregação, veja o que ele diz para uma multidão de judeus. Acompanhem comigo. Atos 2, então, 22 e 23 diz assim: israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês bem sabem. Fazia poucas semanas que Jesus tinha sido crucificado. Versículo 23, impressionante. Pedro então prega: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Pedro entendeu, até que enfim. Nessa outra versão, a NVT, Jesus, ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido. Antes de acontecer, já estava decretado todas as coisas. Pré-estabelecido. Deus tem um conhecimento prévio de todas as coisas. Deus prepara todas as coisas. Deus determina todas as coisas. É claro que aqui há um mistério, que não é fácil de entender. A responsabilidade humana e a soberania divina. Esses homens têm culpa. Pedro disse: vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram. Só que antes de dizer isso, Deus preparou a cruz de Cristo. Não é um acaso. Não é a vitória de homens perversos. Ele não poderia morrer na infância. Ele não poderia morrer como João Batista, decapitado. Era a cruz. A cruz foi preparada por Deus, o Pai. Pedro entendeu. Eu fico imaginando Pedro depois. O que eu fiz? Neguei Jesus.
Tentei livrá-lo da cruz. A cruz é necessária. A cruz resolve o problema eterno do pecado. A cruz é a nossa glória. A cruz é a nossa esperança. No capítulo 5 de Atos, Pedro foi preso, foi libertado por providência divina. E no capítulo 4, melhor dizendo, no capítulo 4, Pedro faz uma oração junto com alguns irmãos, depois que ele foi solto da prisão. Você conhece muito a teologia de alguém na oração. Olha a oração de Pedro, versículo 27 e 28. Diz assim: de fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus. Muita gente contra Jesus. Teu santo servo, a quem ungiste. Tudo que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. Ele está orando, é pela vontade de Deus. Tudo o que fizeram aconteceu dentro do propósito soberano de Deus. Tudo. Jesus Cristo é mártir? Não. Homens maus conspiraram? Sim. A palavra final foi deles? Não. Jesus está realizando na cruz um plano eterno. Um plano de redenção. Por isso que a gente se pode lembrar das palavras de Jesus antes da cruz. Eu dou a minha vida. Ninguém, nem Herodes, nem Pôncio Pilatos, ninguém tira de mim. Ninguém a tira de mim. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. A cruz é um ato de amor. O maior de todos. É um ato de um Deus que se entregou, desceu do céu à terra para poder nos levar da terra ao céu. Para resolver o problema do pecado. A cruz não foi determinação de homens, mas de Deus. É como disse o teólogo passado, Agostinho, se Jesus não tivesse entregue a si mesmo, ninguém o teria entregue. Porque Ele é Deus. Assim como nós vimos, ainda não é chegada a minha hora. Tentaram matar Jesus muito antes da cruz. Como fizeram com João, depois, antes, e mais tarde fizeram com Estevão, Tiago. Não é chegada a minha hora. Assim, irmãos, a gente percebe que a morte de Jesus, ela não está sendo sofrida, mas realizada. Que é bem diferente. O Deus Trino é o protagonista da morte de cruz. Gostei deste comentário de John Piper, que diz assim: aquele foi um momento, a Sexta-feira Santa, para a qual tudo no universo foi planejado. Tudo. Ao conceber um universo onde fosse possível revelar a glória da sua graça, Deus não escolheu o plano B. A cruz não é um plano B. A entrada do pecado no mundo lá no Jardim do Éden não pegou Deus de surpresa. Todos nós temos plano B, C, D, às vezes o alfabeto inteiro, que fazemos um monte de coisa que dá errado. Deus é o único ser que não tem plano B. Ele é aquele que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Tudo foi preparado para aquela sexta-feira. Continua o comentário.
Não poderia haver maior demonstração da glória, da graça de Deus, do que aconteceu no Calvário. Tudo o que levou aquele momento e tudo o que flui dele é explicado por isso. A história passada prepara a cruz e tudo faz sentido a partir da cruz. A cruz é o centro da história humana. A cruz é o evento mais extraordinário que já aconteceu nessa terra. Porque tem efeitos eternos. Inclusive, é só através da cruz que alguém pode ser livre de um castigo eterno. Apocalipse 13:8 é impressionante para mim esse versículo. Apocalipse já é uma visão das coisas que vão acontecer. E diz 13:8 que, devido aos acontecimentos ligados ao anticristo, à besta, falso profeta, diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Impressionante. João tem uma visão das coisas que ainda vão acontecer. E dentro dessa visão, ele vê um livro. E esse livro tem um título. É o livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Quando que esse Cordeiro foi morto? Não foi no ano 33 da era cristã. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, mostrando que a morte de Cristo é planejado na eternidade, antes mesmo da queda de Adão e Eva no pecado. Ele nos amou antes mesmo de pecarmos. É impressionante, porque diz que alguns nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Porque eles não creem em Cristo. Eles adoram a besta, são incrédulos. Por outro lado, tem aqueles que adoram a Cristo. Esses têm os seus nomes escritos no livro da vida. Então é interessante que, antes que o mundo fosse criado, já tinha esse livro. E o Cordeiro é Jesus Cristo crucificado. Ele é o Cordeiro que foi morto. E mais do que isso, antes que Deus fizesse o mundo, a morte de Cristo já estava prevista e planejada. E o nome daqueles que Ele iria salvar pelo seu sangue na cruz estava escrito nesse livro da vida. Ninguém crê em Jesus antes que o próprio Jesus o escolha. Se alguém vai se converter amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano, é porque antes da fundação do mundo, o nome dele foi colocado no livro da vida, e Jesus morreu por ele no Calvário. É o livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, aqui está dizendo que Jesus Cristo comprou um povo com o seu sangue. O Calvário é necessário, a Páscoa é necessária, porque Ele comprou um povo lá na cruz do Calvário. E há outros versículos que falam disso. Esse é o povo que o levou à cruz. É a sua igreja. É aqueles que creem em Jesus. O sofrimento de Jesus não foi uma ideia emergencial depois que o pecado entrou. Não. Antes que houvesse pecado, Ele é o Cordeiro que foi morto. Antes que houvesse. Antes da fundação do mundo, diz o versículo. O livro da vida do Cordeiro que foi morto. Assim, a morte do Cordeiro estava já em perspectiva, antes que a obra da criação começasse. Deus não tem plano B. Deus não fica desesperado. Deus não fica encurralado. Deus não fica
sem saber o que fazer. E isso é verdade em relação à nossa vida também. Toda essa verdade em relação à sua vida. Apocalipse capítulo 5, 9 a 12 diz assim, dentro da visão de João ainda, das coisas que vão acontecer. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos. Por que és digno? Pois foste morto, e com seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. São os nomes que estão no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Cristo morreu por essas pessoas. O ide por todo mundo, pregar o evangelho e fazer a missão, no meu modo de ver, é encontrar aqueles pelos quais o Cordeiro morreu. A cruz é a compra de um povo que vai passar a eternidade com o Deus Trino. E o texto continua. Tu os constituísse reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. É uma multidão de anjos e uma multidão de pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação, de toda a história. Estarão cantando no céu. Se você não gosta de cantar, começa a aprender a gostar, porque no céu haverá cânticos. Para a glória do Cordeiro. E cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Essa é a Páscoa. Essa é a sexta-feira. Jesus não é mártir. A cruz foi planejada antes da fundação do mundo. O que me chama muito a atenção, entre tantas coisas, Jesus recebe um monte de títulos na Bíblia. Alguém já catalogou até 300 títulos para Jesus. Não sei se é um exagero, mas são muitos. Jesus é o pão da vida, é o verbo, é Senhor dos senhores, Rei dos reis, a luz do mundo e etc, etc. E Ele é digno desses títulos, Ele é Deus. Mas o que me impressiona ao ler Apocalipse, apesar de Ele ser Senhor dos senhores, Rei dos reis, Ele é mencionado na eternidade futura, no céu, como o Cordeiro que foi morto. A ênfase da adoração está no Cordeiro que foi morto. É esse título que está sendo mencionado no céu. Cordeiro. O Cordeiro que morreu. Isso nos comunica, irmãos, que essa será o tema dos nossos cânticos. Apocalipse, então, 5, 9 a 12, nós vimos aqui que o Cordeiro que foi morto é o tema do cântico. Olha esse comentário que interessante, muito apropriado. O centro do culto no céu, para toda a eternidade, será a revelação da glória de Deus no Cordeiro que foi morto. O centro do culto no céu é no Cordeiro que foi morto. Os anjos e todos os remidos cantarão a respeito do sofrimento do Cordeiro para sempre. Corretíssimo esse comentário, porque é o que Apocalipse mostra. Que música vamos escolher para cantar no céu? Do Cordeiro que foi morto.
Essa é a música. Continuando o comentário. O sofrimento do Filho de Deus nunca será esquecido. O maior sofrimento da história estará no centro de nosso culto e de nossa admiração para todo sempre. Isso não é um pensamento posterior de Deus. Esse é o plano dele antes da fundação do mundo. Já lemos o versículo. O sofrimento nunca será esquecido. Tudo mais está subordinado a esse plano. Tudo mais é colocado em razão desse plano. A revelação da glória, da graça de Deus no sofrimento do amado é o objetivo da criação e o objetivo de toda a história. Perfeito. Adoraremos o Cordeiro que foi morto por toda a eternidade. Meus irmãos, a cruz nunca será esquecida. Nunca. A Páscoa sempre será lembrada. O que Cristo fez por nós ecoará por toda a eternidade. Esse é o significado da Sexta-feira Santa. Tudo o que Cristo realizou por nós, pecadores, Ele o fez por meio do sofrimento. Tudo que nós um dia gozaremos no céu, nos será dado por causa de seu sofrimento. Através de seu sofrimento existe graça fluindo para pecadores indignos. E isso será lembrado para sempre. Nós praticamos a ceia. As igrejas cristãs praticam a ceia. A maioria das igrejas pratica a ceia mensalmente. Um dos propósitos da ceia é memorial. É lembrar do que Cristo fez por nós. E o adoramos por causa disso. É o Santo de Deus morrendo por miseráveis pecadores. Poderíamos ir para o inferno, é justo ir para o inferno. Mas Cristo nos livra da ira de Deus através da cruz. Nós lembramos disso na ceia. Semana que vem é um feriado nacional. Mas a Bíblia diz que iremos lembrar de Cristo por toda a eternidade. É um evento que não pode ser esquecido. E mais do que isso, é a razão de estarmos no céu. Essa é uma pintura, é um quadro. É um quadro que muitos artistas já retrataram. A ideia aqui é que é Jesus ressurreto. Ele já não está todo sanguentado, com as marcas dos chicotes, né? Do suplício. E se sabe pelos evangelhos que Jesus apareceu aos apóstolos. Mas Tomé não estava. E quando falam para Tomé que Jesus ressuscitou, ele não acreditou. E Tomé disse: se eu não colocar o meu dedo na ferida dele, eu não acredito que Jesus ressuscitou. Aí Jesus aparece para Tomé. Tomé, põe o seu dedo aqui na ferida. Sou eu. Estive morto e agora vivo. Tomé então adora Jesus. E Tomé ficou mal na história, porque quando a gente fala, você é um São Tomé, é porque você é meio incrédulo, né? Então, Tomé então adorou, ele colocou o dedo na ferida de Jesus. O que me chama a atenção, irmãos, é que Jesus ressuscitou. A Bíblia nos garante, por meio de Cristo, que iremos ressuscitar também. Lá em 1 de João diz que nós seremos como Ele é. Nós envelhecemos,
Nosso corpo sofre com a ação do tempo. Pessoas, por causa de doenças, têm que amputar o corpo. O pecado e todas as consequências do pecado estraga a imagem de Cristo em nós, a imagem de Deus em nós. Nós somos danificados pelo pecado em nosso corpo também. Mas nós iremos ressuscitar em Cristo. E tudo será novo. Haverá novos céus, nova terra. Nós já somos novas criaturas e nós teremos novos corpos. Você tem uma cicatriz no seu corpo? Você não terá mais. Seus olhos não enxergam bem? Estou vendo vários de óculos aqui. Você não precisará de óculos. Você tem bico de papagaio? Não vai ter na eternidade bico de papagaio. Não haverá velhice. Não haverá nenhuma doença. Mas Cristo, depois da ressurreição, ainda tem as marcas da cruz. Eu tendo a interpretar que só Cristo terá cicatriz no corpo no céu. Só Cristo. Homens, mártires foram queimados. Seus corpos ficaram em cinzas. Mas só Cristo terá cicatriz. E por quê? Nós veremos essa cicatriz. E nós vamos adorar Jesus, porque o motivo de estarmos no céu são as cicatrizes dele. Nós veremos a cruz nas suas duas mãos e no seu pé. As cicatrizes de Cristo é um memorial eterno. Toda vez que vemos Jesus na eternidade, nós vamos adorá-lo, porque ele foi na cruz, em meu lugar, no seu lugar. A cruz nunca será esquecida. O que Cristo fez por nós será lembrado por toda a eternidade. É a razão de estarmos no céu. É um memorial eterno. Assim, irmãos, nós podemos ir concluindo. Quem foi que entregou Jesus à morte? A resposta não foi Judas, por dinheiro. A resposta não foi Pilatos, por medo, por covardia. A resposta não foram os judeus, os líderes judaicos que tramaram por inveja, já que Jesus estava atraindo multidões. A resposta bíblica é que foi o Pai. Quem entregou o Filho à morte foi o próprio Pai. Desde a fundação do mundo. E ele fez isso por quê? A resposta bíblica é uma só. Por amor a você. Não há outra resposta. É graça. É misericórdia. É amor. Não precisa de você nem de mim, mas ele fez isso por mim e por você. Nós o amamos, o adoramos e o servimos e o anunciamos por causa disso. Nesse comentário, então, esse é o amor. Esse amor da cruz, cuja obediência é de extensão, altura e profundidade suficiente para desintegrar uma montanha de justa ira que você tem buscado por toda a sua vida. A justa ira de Deus é sobre o pecador, mas na cruz, a justa ira de Deus que era para vir sobre você, foi sobre Cristo. Isso é amor. Você não precisa sofrer a justa ira de Deus por toda a eternidade no inferno, se Cristo é o seu substituto. Esse é o amor. Esse é o amor que você procura.
nenhum outro tipo de amor, nem amor da família, dos amigos, de uma mãe, de um cônjuge, nem mesmo o amor romântico, nada poderá satisfazê-lo como o amor de Jesus. Todos os outros tipos de amor irão desapontá-lo, mas este amor, jamais. Espero que você tenha esse amor em sua vida, que você creia em Jesus Cristo. Ele não é mártir, ele voluntariamente deu sua vida. Por isso, podemos finalizar lembrando do que João disse. Eu convido você a ler comigo. Você pode ler comigo? Vamos todos ler juntos? Vamos lá? Depois disso, vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, e gritavam com grande estrondo: a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. E cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Glórias ao Cordeiro de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, não há vocabulário em nossas palavras. Muito obrigado, Senhor. O Senhor não precisa de nós. O Senhor não precisa da nossa adoração. Não há nada em nós que atraísse o seu olhar. Não havia nada em nós que atraísse a tua afeição. Foi pura graça. O Senhor deu o seu Filho. Nós nem sequer pedimos o seu Filho, e o Senhor deu. E Ele se torna um de nós, para poder morrer por nós. Sim, eu almejo passar a eternidade te adorando, o Cordeiro de Deus. Se não fosse pela cruz do Calvário, a minha eternidade seria pranto, gemer, seria tristeza eterna. É por causa do sangue do Cordeiro que temos a bendita esperança de ir para a glória eterna. Nós o amamos, Senhor. Ainda que imperfeitamente, nós o adoramos por ser o Cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar. Bendito sejas tu, Cordeiro de Deus. Amém.